projeto de vida, algumas coisas simples. Eu pedi para Deus, sabe o quê? Para que Ele venha me fazer cada dia um pastor mais amoroso. Para que eu venha entender as ovelhas. Para que eu venha falar as coisas que elas precisam ouvir. Nas minhas finanças, eu pedi, Senhor, que eu não tenha falta de nada. Na minha saúde, eu pedi que Ele me dê saúde. Porque sem saúde é impossível a gente fazer a obra de Deus. No meu projeto sentimental, eu pedi que eu, com sabedoria, o Senhor me dê sabedoria para cuidar da minha esposa, para ela continuar me amando, porque na maioria das vezes o amor acaba por causa do tratamento. Se você não souber tratar a sua querida esposa, se você não souber tratar o seu querido esposo, esse casamento se acaba. E para a minha família, eu pedi que haja unidade na minha família, que nós possamos estar unidos. E no meu projeto espiritual, eu pedi para o Senhor que eu quero ser cheio do Espírito Santo. Porque se eu estiver cheio do Espírito Santo, eu vou fazer tudo aquilo que o Espírito Santo quer. Eu não vou fazer as coisas que eu quero, mas eu vou fazer as coisas que Deus quer. Eu não sei o que você colocou no seu projeto, mas hoje, nesta primeira oração, o primeiro culto de domingo de 2014, eu já falando com vocês, já estou falando para Deus o que eu quero. Eu tenho certeza que Ele já recebeu no coração dele, e Ele já começa a me abençoar. Ele começa a abençoar vocês também. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 20. Já preguei esta palavra em 2013, mas só que Deus, Ele me deu uma outra visão em cima dessa passagem. Eu pedi a Deus algo para falar nesse primeiro domingo de 2014. E quando Deus me deu essa passagem, fica como uma abertura para você que quer vencer. Irmãos, preste atenção. A Bíblia diz que até um copo de água fria que você der para uma pessoa necessitada, você vai ser honrado. A Bíblia diz que é um memorial com Deus. Diga memorial. Diga, existe um memorial com Deus. Porque eu entendo que tudo que você fizer vai estar documentado no memorial de Deus. Diga para quem está ao seu lado, o mínimo que você fizer, diga, seja o mínimo, está no memorial de Deus. E vai haver recompensa. Quem crê? Então, irmão, vai ser em cima desse memorial. O tema da nossa mensagem hoje, memorial de Deus. E no livro de 2 Reis, o capítulo 20 fala do rei Ezequias. Versículo 1 diz assim: naquele dia adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede, orou o Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de que lembrar de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Senhor, meu Deus e meu Pai, fala ao nosso coração, que em momento nenhum, ó Deus, entre a minha vontade, mas que em todo tempo prevaleça a tua vontade. Nós louvamos e nós agradecemos. Digam amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, Ezequias era filho do rei Acais. Com a morte de seu pai, Ezequias assumiu o lugar de seu pai. Ezequias,
Ele assumiu aos 25 anos de idade, no lugar de seu pai. E Ezequias tinha como conselheiro o profeta Isaías. Por quê? Porque o profeta Isaías, ele foi por esse período todo um conselheiro de todos os reis, mais ou menos 4 gerações de reis que passaram, e logo em seguida o rei Acais. Ezequias tinha uma amizade, porque desde menino ele acompanhava as visitas do profeta Isaías, porque o pai dele era aconselhado pelo profeta. Naquele momento ali de dores, a Bíblia declara que o rei Ezequias, ele assumiu o reinado com 25 anos, bem jovem. Eu anotei detalhes aqui, irmãos, que eu quero que essa palavra ela fique bem dentro do teu coração, do nosso coração. Aos 39 anos de idade, Ezequias pegou uma enfermidade de morte. Quando ele completou 14 anos, que ele estava à frente, ele estava reinando, ele pegou uma enfermidade de morte. Em seu leito foi comunicado que acabara de chegar o profeta Isaías. Ele ficou muito feliz. Naquele momento comunicaram: rei, está chegando aí o profeta Isaías. Ele conhecia o profeta, ele ficou feliz. O profeta está vindo orar por mim, ele não se esqueceu de mim. Mas quando o profeta entra já com uma amizade, ele notou que o semblante do profeta estava triste. Ele olhou para o profeta, porque já conhecia, mas ele viu que o semblante do profeta estava triste. Presta bem atenção, detalhes que Deus está falando com a gente nessa noite. Diz aqui, e o profeta entra com o seu semblante triste e com a obrigação de entregar um recado de Deus. O recado foi: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não verás. E o profeta em seguida saiu. O profeta, o homem de Deus, ele não pode negar a ordem de Deus. Ele foi para dar um recado. O recado foi simples, objetivo. Você imagina você com uma enfermidade, você vai diante de um médico, você está com um problema sério, aquele médico diz para você assim: prepara, põe em ordem a tua casa, porque essa enfermidade, se você durar um mês, é muito. Imagina isso com você. Ele feliz porque estava chegando um profeta, um homem de Deus, que já vinha numa descendência orando. O homem de Deus, porque a Bíblia diz, irmão, que nós temos que examinar as profecias. Nenhuma profecia você recebe se você não analisar primeiramente a índole do profeta, depois o peso da palavra. Mas quando se trata do profeta Isaías, irmãos, foi o profeta sair para um lado, ele virou o rosto para a parede, rasgou o coração e começou a falar com Deus. Entende, irmãos, aonde Deus
Deus quer nos levar nessa noite. Deus quer falar na tua intimidade, é você e Deus. Quando eu comecei a preparar essa mensagem, quando eu comecei a desfolhar, quando eu comecei a procurar na Bíblia, eu comecei a entrar na internet, quando eu comecei a caçar o que Deus colocou uma visão no meu coração, eu queria entender o que o profeta falou com Deus, irmão. Aí que a Bíblia diz que ele virou o rosto, mas ele disse: eu tenho andado reto diante de ti, mas só não ficou nisso não, irmãos. Porque a gente fala uma palavra para Deus, mas Deus, uma palavra nossa, Ele entende muita coisa a nosso respeito. Diz para quem está ao seu lado que assim, uma palavra sua, basta uma palavra, e Deus vai vasculhar o teu coração, e vai entender a tua alma. Bate palma para esse Deus, bem forte as palmas para Ele. Deus maravilhoso. E ele pensou assim, ele virou para a parede, rasgou seu coração, começou a chorar, e Ezequias lembrou assim: eu aprendi com esse profeta que eu posso mexer no memorial de Deus. Aí que foi o mistério. Diga para quem está ao seu lado: você pode mexer no memorial de Deus. Naquele momento ali, pastor Paulo, Deus me mostrava ali tremendamente. Aquele profeta entregou a notícia, virou o rosto, baixou a cabeça e saiu. Lá atrás, o rei chorava. Lá no leito, ele rasgou o coração. Ele começou a chorar. Ele disse: eu tenho andado diante de ti com o coração perfeito. Eu não tenho andado em caminhos errantes. Eu não tenho me unido com pecadores. Eu tenho me afastado das coisas que entristecem o teu coração. Eu tenho me esforçado. Irmãos, o Deus que uma palavra só que você fala abrange tudo. Diga assim: Deus é tremendo. Aí Deus me leva a uma passagem que traz à tona o sentimento do rei. Aonde o rei estava imaginando, pastor Paulo? Porque ele foi orientado pelo profeta. Ele cresceu com a orientação do profeta. Ele sabia como mexer no memorial de Deus. Abra sua Bíblia, Isaías 43. Isaías 43, 26. Isaías 43, 26. E foi o próprio profeta que tinha ministrado para ele. Está escrito em Isaías 43, 26. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Vamos repetir outra vez. Procura lembrar-me. Irmãos, Deus precisa ser lembrado de alguma coisa? Precisa? Ele não precisa não, irmão, mas Ele quer que a gente se esforce. Oh, aleluia! Oh, glória! Aleluia! Foi nesse momento, irmão, que Deus falou assim: lembra do que você tem feito. Eu comecei a imaginar, meu Deus, eu comecei a viajar, eu comecei a lembrar de um passado de choro, de dificuldade, de monte de choro, de lágrima, de subir monte, às vezes com choro descer, com a Lília no colo. Eu comecei a lembrar, aleluia. Aí Deus começa a me mostrar o passado. Irmãos, e o profeta está saindo ainda de dentro do terreno. Naquele momento, tudo isso aconteceu em frações de segundo. O rei falando com Deus, e Deus enxergando, entendendo
aleluia, procura lembrar-me, entremos em juízo, juntamente apresenta as tuas razões, para que te possa justificar. Deus nos dá a oportunidade, irmão, para lembrá-lo. Quando Ezequias recebe essa sentença de morte, ele vira o rosto para a parede e chora. Ele não tinha que mandar o profeta voltar. Profeta! Volta, profeta! Porque ele sabia que o profeta só vinha dar um recado. Era uma sentença. Já estava determinado. E diz a Bíblia que ele vira o rosto para a parede e começa a chorar. Mas no meio dessas lágrimas, ele mexe com o memorial de Deus. Diga, ele mexe com o memorial de Deus. Lembra-te que te andei diante de ti, com o coração perfeito. Irmãos, o que acontece nesse momento? Deus fala assim: esse camarada tem crédito comigo. Esse sujeito aí tem crédito comigo. Ele mexeu com o memorial de Deus. Mas para mexer no memorial de Deus, Deus vasculhou a vida dele. No momento que eu comecei a ler essa passagem, pastores, Deus mexeu no meu memorial, no meu passado. E quando eu penso no meu passado, eu sinto que não é só eu pensando, mas é Deus falando comigo. Eu lembro do que você passou. Eu lembro das tuas lágrimas, das tuas dores, das suas tristezas, dos seus momentos a sós comigo. E Deus fala assim: esse sujeito ele tem bagagem. Abra sua Bíblia, aonde Deus se lembra de um memorial de Ezequias. 2 Crônicas 29, 1. Irmão, presta bem atenção. Quando eu falei de um copo de água fria, tem muito a dizer. Presta bem atenção. Tudo que você fizer entra no memorial de Deus, seja o que você fizer. Irmão, eu nessa tarde, pastor, eu comecei a meditar. Tem muita gente pecando, irmão. Tem muita gente pecando, e é pecado grave, porque Deus dá incumbência, Deus dá responsabilidade, e muitos não cumprem com as suas responsabilidades. Eu tenho que entender que eu não tenho que fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que Deus quer, irmão. Bota isso na tua cabeça. Deus me trouxe ao meu entendimento que outrora eu tinha que subir um morro chamado Rio da Prata. Quem conhece Arnaldo Eugênio, Campo Grande, Morro do Rio da Prata, eu subi muito aquilo dali contra a minha própria vontade, era o meu compromisso, eu tinha que pregar lá. Pastor Fernando era presidente da juventude, ele conhece isso, que nós subimos aquilo lá. E muitas das vezes eu subi, irmão, e lá tinha um lugar certo, que a gente, era o local reunir o povo, era um lugar redondo com aqueles negócios de sapê, uns banquinhos de madeira, uns tijolos empilhados, as pessoas sentavam, e muitas das vezes instalava o tijolo, muitas pessoas caíam, mas estava cheio, e eu chegava lá, e o pessoal falava assim: chegou um servo de Deus. Eu era simplesmente um pregador simples, como sou até hoje, simplesmente um pregador. Chegou o servo de Deus, e muitas vezes chegava lá, ia para um canto, com uma faca velha desse tamanho, virava o sapato assim para arrancar o barro do sapato, para ir pisar lá num tapetezinho simples, um lugarzinho para poder abrir a Bíblia e pregar. Um lugar muito difícil, uma lâmpadazinha muito difícil para pregar. Memorial de Deus. Deus me traz essa memória. E muitas das vezes terminava o culto, tinha ali um cacho de banana,
tinha ali frutas, e eu, como é que eu vou descer com esse cara de garoto? Eles iam até lá embaixo, no ponto do ônibus, para me entrar no ônibus, botar dentro do ônibus, levar. Eles sentiam alegria com a nossa ida naquele morro pregar a palavra. E assim foi. Era assim? Era, mas era uma ordem de Deus. Irmãos, seja o que Deus mandar você fazer, faça com amor. Muitas das vezes eu cheguei, entrava no banheiro, irmão, é o primeiro culto de 2014, eu quero que vocês pensem nisso, não estou aqui para me exaltar, mas exaltar um Deus poderoso, que um dia me chamou para essa obra, sem condição. Eu sabia muito bem lavar um banheiro, que eu lavava banheiro na igreja, eu chegava lá, entrava no banheiro, aquele banheiro mal cheiroso, eu tirava o sapato, recolhia a calça, ia lá, lavava, ninguém ia ver se o povo não tinha chegado ainda, ninguém nem sabia quem lavou. Eu tinha lavado aquele banheiro, eu varri a igreja, eu arrumava aquelas cadeiras, que eram muitas cadeiras, que tinha que colocar as cadeiras tudo arrumadinhas. Quando o povo chegava, estava as cadeiras todas arrumadas. Irmão, eu não comecei pregando não, porque eu tinha até medo de falar. Acho que Deus pensou, já que ele é bom para arrumar a cadeira e lavar banheiro, eu vou botar ele para pregar. E foi mistério, pregar, que coisa difícil, até hoje é muito difícil, mas quando eu me lembro desse memorial de Deus tem tido te provado, Deus está mandando você fazer pequenas coisas que você não quer fazer, então para chegar nas grandes, primeiro você vai fazer as pequenas, bota isso na sua cabeça, aceita as pequenas coisas para chegar nas grandes, começa por baixo. São degraus para subir, não adianta que se você correr para subir 4, 5 degraus, você vai tombar e tem que deixar o tempo que Deus vai te preparar. Diga assim, Deus entregou um abacaxi para Ezequias. Isso aqui foi um abacaxi, irmão. O tema aqui, Ezequias manda o quê? O que está escrito no tema aí? Segundo Crônicas 29, quem está escrito em cima aí? Ezequias manda o quê? Purificar o templo. Então, irmão, eu vou ler uma parte, vamos discutir uma parte aqui, mas depois vocês vão ler o abacaxi que ele pegou. Eu acredito, se muito chegar assim, pastor Cláudio, você quer ir lá? Não. Abacaxi, irmão, descascar abacaxi é muito ruim. Mas pode descascar, bater no liquidificador, coar e botar um açúcar, que é a coisa melhor que tem. Tem gente que só quer beber, mas não quer descascar. Tem gente que só quer a bênção, mas não quer fazer a bênção acontecer. Entenda o que Deus quer fazer com você nessa noite. O que Deus vem me cobrando, o que Deus vem chamando a minha atenção. Irmão, é difícil, mas obedecer é melhor que sacrificar. Porque aquele que cuida bem da obra do Senhor, aquele que varre bem a casa do Senhor, aquele que se une com o grupo, se une com o seu líder, eu estou do teu lado, eu vou te ajudar, o nosso grupo vai vencer, nós vamos ganhar o nosso vizinho, vamos ganhar os nossos amigos, Deus está te olhando. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abiá, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele no ano primeiro, no seu reinado, no primeiro mês, abriu a porta da casa do Senhor, que estava o quê? E as reparou? A casa de Deus estava fechada. Deus manda Ezequias assumir uma igreja cheia de problema, com as portas fechadas. Vamos ler mais aqui. E trouxe os sacerdotes, os levitas, e ajuntou na praça oriental, e lhe disse: ouve-me, levitas, santificai-vos agora, santificai-vos a casa do Senhor Deus de nossos pais, tirai o santuário e a imundícia. Ele chegou, eu acredito que naquela fração de segundo ali,
na oração dele, Deus pensou assim: há um memorial de Ezequias. No primeiro ano que ele assumiu a minha obra, no primeiro mês, ele começou a acertar a casa, restaurou as portas da igreja, chamou os levitas, chamou os sacerdotes. Lá na frente você vai ler que a causa do sofrimento daquele povo foi um pecado, que eu não quero me estender, mas você pode analisar com calma. Aonde é um memorial, ele não pegou uma igreja preparada, ele não pegou uma igreja cheia, mas ele pegou as portas fechadas, e quem estava lá estava fazendo tudo errado. Ele chamou quem? Os levitas. Diga levita. Quem é levita? É aqueles que estão aqui em cima. Quem são os sacerdotes? São aqueles que cuidam da obra, aqueles que pregam a palavra, os diáconos. Ele juntou tudo e falou assim: olha, tira a imundícia do meio de vocês, tira o pecado, põe tudo em ordem. Ele não chamou o povo não, irmão, ele chamou os cabeças. Aí sabe o que Deus aqui ele me traz à minha memória, ao meu entendimento? Que essa igreja, para crescer, tem que tirar a imundícia do meio do povo. Que nós não queremos simplesmente se aparecer, não porque eu tenho que fazer, porque eu faço, a gente não faz nada. Para fazer primeiro, tem que haver uma mudança na nossa vida, tem que haver um conserto na gente. Nós precisamos mudar as nossas liturgias, a nossa mania, a nossa maneira de viver, e saber que Deus ainda nos contempla, Ele olha para nós, e nós temos que mudar. Porque tem lugar que eu não vejo, que os pastores não veem, mas Deus está vendo. Pessoas que ficam colocando um monte de porcaria em Facebook. Se eu pudesse explodir essa porcaria, eu explodir, irmão. Deus que me perdoe, porque está usando mais para pior do que para melhor. Usa uma coisa que poderia ser bênção para maldição. Tem briga em Facebook. Daqui a pouquinho, irmão, não vai preparar uma arma mortal e vai ver mais ou menos pela internet, dá para ver mais ou menos a direção, e vai lançar um míssil para matar o irmão lá no outro lugar, porque eles brigam no Facebook. Depois vem para a igreja, glória a Deus, aleluia, porque eu amo meu irmão. Anda nada. Isso está entrando no memorial de Deus também, e muitas das vezes a causa de você não ser feliz é por causa dessas coisas, irmão. E Deus manda tirar a imundícia, Deus manda tirar a sujeira da nossa casa. Você quer usar os seus Facebook? Usa para falar de Jesus, usa para falar do amor de Deus, ensina a palavra. Ali naquele momento ali, Ezequias falou: olha, eu tenho andado na tua presença, eu tenho feito as coisas que te agradam, eu não estou na roda dos escarnecedores. Aí sabe o que Deus fala? Esse cara tem crédito comigo. Se a gente for fazer um memorial agora, irmão, o que você tem para apresentar a Deus? Eu não quero, irmão, eu não quero me aparecer não, irmãos. Eu não fiz nada ainda, mas eu não posso colocar um sofrimento meu, uma luta minha, culpar alguém, se o maior culpado sou eu sou culpado. Porque as sementes, quem planta sou eu, e quem vai colher sou eu. Nós somos uma igreja que você tem liberdade para cultuar, você tem liberdade para dar glória a Deus, você tem liberdade para buscar o batismo do Espírito Santo, você tem liberdade de ouvir uma palavra que você tem que estar unido com a sua esposa, que os seus filhos têm que estar em obediência. Aqui ninguém é privado, ninguém é impedido de pregar uma palavra viva e poderosa, mas que ensinamos a amar, ensinamos a respeitar uns aos outros, e às vezes não há respeito. Isso tudo vai para um memorial, isso tudo vai para um documentário de Deus. Mas Ezequias tinha um memorial com Deus. Versículo 5: ouve-me, e ele disse: ouve-me, ó levitas, santificai agora, santificai